Permita-me uma pergunta pessoal, bem direta. Você é uma pessoa ansiosa? Você é daquele tipo de gente que fica roendo as unhas? O problema está tão longe, mas você pensa que já bateu a sua porta? Você é daquele tipo de gente que quando não tem um problema, você acaba criando um porque não sabe viver sem problema? A ansiedade é considerada o mal deste século. Atinge pessoas de todas as faixas etárias, de todos os credos religiosos e de todos os estratos sociais. A ansiedade é excesso de futuro, assim como o estresse é excesso de presente e a depressão é excesso de passado. Há pessoas que vivem ansiosas e não vivem o hoje, porque antecipam os problemas, sofrem por eles como se eles estivessem acontecendo, e estatisticamente está provado que 70% dos assuntos que nos deixam ansiosos nunca vão acontecer. Mas, quando a pessoa se rende à ansiedade, ela sofre, então, duas vezes. Sofre antecipadamente, às vezes desnecessariamente, e quando o problema de fato chega, vai ter que sofrer de novo, já sem forças para enfrentá-lo. A palavra ansiedade, na língua grega, que foi escrito no Novo Testamento, significa literalmente estrangulamento, puxar em direção oposta, estrangular, tirar o oxigênio. Há muitas pessoas que estão estranguladas emocionalmente. Elas não vivem o hoje com medo do amanhã. Elas vivem acuadas e atormentadas, assombradas, com os problemas que possivelmente ocorrerão, mas sofrem como se já estivesse acontecendo. É nesse sentido que o apóstolo Paulo, mesmo preso na cidade de Roma, escrevendo a sua carta aos Filipenses, diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ou seja, nós não devemos andar ansiosos, porque a ansiedade é a negação da fé. A ansiedade é duvidar que Deus é suficientemente bom e poderoso para cuidar de nós. Quando nós nos rendemos à ansiedade, é porque nós apostamos no fracasso. É porque nós duvidamos de que Deus está no controle e de que Ele tem um propósito em todas as coisas. A maneira de você lidar com a ansiedade, segundo o apóstolo Paulo, é orar corretamente, adorando a Deus por quem Ele é, pedindo a Ele porque Ele é seu Pai e dando graças por aquilo que Ele já tem feito. Às vezes nós somos apressados em nos esquecermos das bênçãos de Deus e somos muito lentos em fazer aquilo que Deus ordena que façamos. Então, pare para pensar quem é Deus. Porque adorar a Deus, você o adora por quem Ele é, e você dá graças por aquilo que Ele faz. Quem é o seu Deus? Quão grande é o seu Deus? Quanto pode o seu Deus? Você tem apresentado a Ele as suas necessidades? Você tem dito para Ele do que você precisa? E Ele é seu Pai, Ele se importa com você. Você já tem contabilizado as bênçãos? Quantas bênçãos Deus já fez na sua vida? O simples fato de você estar vivo é um milagre da providência divina. Você tem olhos, você enxerga, você tem ouvidos, você escuta. Suas narinas distinguem os cheiros, os odores. Você tem paladar para
não apenas desfrutar dos alimentos, mas degustá-los com prazer? Seu coração está batendo, seus pulmões estão funcionando, seus rins estão filtrando as impurezas do seu corpo, o seu sangue está irrigando o seu corpo. Você tem braços que trabalham, você tem pernas que andam, você tem uma casa para morar, você tem uma família para abraçar, você tem tantas manifestações da bondade de Deus, mas sobretudo, se você é um cristão, você tem Jesus como seu Salvador e Senhor, você tem a vida eterna nele. Então, em vez de você se capitular à ansiedade, comece a adorar a Deus, a suplicar a Deus e a dar graças a Deus. O resultado disso é que a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar, montar o guarda, sentinela, ao redor da sua razão e da sua emoção, da sua cabeça e do seu coração. E a ansiedade não terá mais acesso para ser entronizada na sua vida. Ao contrário, quem vai governar sua vida é a paz de Deus. Outro texto clássico que trata deste assunto está em Mateus capítulo 6, verso 25 a 34. E agora são as palavras do próprio Senhor Jesus. E eu gostaria de brevemente discorrer esse texto com você, para nós tirarmos daqui algumas lições preciosas para o nosso coração. E Jesus diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Note você que está tratando de 3 coisas básicas: comer, beber e vestir. É uma questão de sobrevivência. E Jesus está dizendo que você e eu não devemos viver ansiosos com respeito a essas 3 coisas básicas da vida: comer, beber e vestir. E Jesus faz uma pergunta: não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? E eu pergunto a você: quem dá a vida? Quem fez o seu corpo? Deus é o autor da vida. Foi Ele quem nos fez de uma maneira assombrosamente maravilhosa no ventre da nossa mãe. Foi Ele que nos entreteceu e nos conheceu quando nós éramos ainda uma massa informe no ventre da nossa mãe. Foi Ele que soprou sobre nós o fôlego da vida. É Ele quem cuida do nosso corpo. E agora, se Deus nos deu a vida, e se Deus nos deu um corpo, a vida e o corpo são mais do que esses elementos básicos: comer, beber e vestir. O que Deus já lhe deu é maior do que o alimento, do que a água e do que as roupas. Se Ele deu o maior, não daria o menor? Se Ele já fez um milagre, não faria agora a obra da providência? Esta é a pergunta de Jesus. No verso de número 26, Jesus vai ilustrar com respeito a essas 3 coisas: comer, beber e depois vestir. E ele diz assim: observai as aves do céu. Às vezes nós olhamos, mas não observamos. Às vezes nós tiramos foto, mas não observamos. Fazemos um filme, mas não observamos. Mas Jesus diz: observai. Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, não ajuntem celeiro. Ou seja, elas não plantam, elas não colhem, elas não armazenam. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. As aves não são agricultores. As aves não fazem colheitas. As aves não têm armazéns nem despensas. Nem por isso elas vivem ansiosas.
porque sabem que o Pai as sustenta, o Pai Celeste. Então, Jesus aplica e diz assim: porventura não valeis vós muito mais que as aves? Ele não diz que você vale mais que as aves, você vale muito mais do que as aves. Embora devamos, de fato, cuidar da natureza, tanto da fauna quanto da flora, mas parece-nos que nós vivemos uma inversão de valores hoje, onde a sociedade dá mais valor aos animais e até às plantas do que ao ser humano. Hoje se mata as pessoas nas ruas. Parece que a sociedade não se importa mais. Mas sacrificar o animal, aí é um crime inafiançável. E eu não estou de forma nenhuma dizendo que você tem liberdade de sacrificar animais, sejam eles selváticos, sejam eles de outra forma. Não, não, não. Eu só estou reafirmando o que Jesus disse, que você, ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, vale muito mais do que as aves. Então, qual é o argumento de Jesus? É que se Deus cuida do menor, são as aves, Ele vai cuidar do maior, que é você. Se as aves, que são menores, não ficam ansiosas, e você que foi criado à imagem e semelhança de Deus, não deveria viver ansioso? Jesus prossegue com a seguinte pergunta: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Um côvado é uma medida de 45, 46 centímetros. Imagine que eu esteja muito ansioso porque quero prolongar os meus dias, prolongar a minha jornada, prolongar a minha trajetória em apenas 45 centímetros. Não vai resolver. Porque os destinos da nossa vida não estão nas nossas mãos, mas nas mãos de Deus. E ele prossegue agora, note comigo, no verso 28. Agora ele vai mudar a metáfora. Ele não vai dizer para você observar as aves dos céus. No verso 28 ele diz assim: e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Então veja você que agora tem um outro aspecto. Ele está olhando o vestuário. E agora a figura não é mais as aves dos céus. Agora a figura são os lírios do campo. Os lírios do campo não trabalham. Os lírios do campo não têm fábricas de roupa. E ele diz: eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, Salomão, que foi o rei mais rico, que viveu no fausto, no luxo, nos palácios ornados de ouro e pedras preciosas, não se vestiu com a beleza dos lírios do campo. Assim também, você não pode ficar ansioso quanto às suas vestes, porque na verdade Deus deu a você um corpo e deu a vida, e Ele cuida não só do que você come e bebe, mas também do seu vestuário. Então não há motivo para você andar e viver de forma ansiosa. Agora veja você, ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós outros, homens de pequena fé. Então não há razão para você viver ansioso, o seu coração perturbado de ansiedade. Não precisa. Porque se Deus veste de maneira tão bela, tão rica, tão majestosa, os lírios do campo, que hoje florescem, à tarde murcham e secam, quanto mais você, que é filho de Deus, que é amado por Deus, que é cuidado por Deus. Então, o Senhor Jesus está mostrando que a ansiedade é uma coisa inconsistente, incoerente, incompatível com a fé cristã. E Jesus prossegue assim: portanto,
não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. A ansiedade, portanto, é falta de fé e inquietação. Inquietação, desconfiança, temor de que Deus não é suficientemente poderoso para cuidar da nossa vida. E ele prossegue e diz assim: porque os gentios procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Veja que ele não está prometendo luxo, ele não está prometendo aquilo que é supérfluo. Ele está falando de coisas essenciais da vida, que é comer, beber e vestir. É sobrevivência. É o básico. Os gentios se preocupam. Eles vivem perturbados, inquietos, sem qualquer confiança em Deus. Mas nós devemos descansar no cuidado do Pai. Porque se Ele cuida das aves, se Ele cuida dos lírios do campo, que valem menos do que você e eu, que hoje uma flor brota, amanhã ela seca, murcha e vai para o fogo. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus e Deus cuida de você. Então não ande ansioso. Aí Jesus dá o remédio, dá a solução. Ele aponta agora para a conclusão do assunto. Ele diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, é buscar as primeiras coisas primeiro. É você colocar uma ordem de prioridade na sua vida. É você entender que Deus vem antes das coisas de Deus. Que o Deus das bênçãos é mais importante do que as bênçãos de Deus. Que quando você busca o reino de Deus em primeiro lugar, quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas coisas. É Ele quem sustenta você. Ele é quem mantém o seu fôlego de vida. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Ele que nos dá a vida, a respiração e tudo mais. Toda boa dádiva procede de Deus. Então descanse o seu coração. Não deixe a sua mente e o seu coração serem assaltados pela ansiedade. Não deixe que a fé feneça em seu coração e que a inquietude assalte a sua alma. Comece a, como diz Paulo, a adorar a Deus, a suplicar a Deus, a dar graças a Deus. Porque é na medida que você busca Deus e o reino de Deus em primeiro lugar, é que as outras coisas vão se encaixando no seu devido lugar e você vai descansando no cuidado de Deus, que é nosso Pai, nosso provedor, nosso consolador, nosso redentor. E Jesus então conclui no Sermão do Monte esta importante lição sobre a ansiedade, dizendo assim: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Viva hoje. Lute e enfrente os problemas do hoje. Porque você ficar inquieto com o que não está acontecendo, o que talvez não aconteça, é drenar suas energias, é sufocar sua força, é permitir ser estrangulado pela ansiedade. Em vez de você viver inquieto com o dia de amanhã, viva hoje intensamente. Descanse no cuidado de Deus hoje. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Deus está no trono. Deus está no controle. A sua vida não está solta ao léu, jogada de um lado para o outro ao sabor das circunstâncias. Nós não cremos em azar. Nós não cremos em sorte. Nós não cremos em determinismo cego. Nós não cremos em feitiço. Nós não cremos em misticismo. Nós cremos que a mão de Deus dirige o nosso destino. Quando Deus permite você passar por uma luta ou uma prova, não é porque Ele está longe ou distante ou se esqueceu de você. Não, Ele está trabalhando para aqueles que nele esperam. Descanse, portanto, no cuidado de Deus. Ele é seu Pai. Ele cuida das aves dos céus. Ele cuida dos lírios
dos lírios do campo, e mais do que nunca Ele cuida de você, porque Ele ama você. E a prova do amor dele por você é que Ele enviou o seu próprio Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário, para dar a você vida e vida eterna. Não viva mais ansioso. Não permita que você tenha esta corda no seu pescoço asfixiando você. Está na hora de você olhar para cima, olhar para Deus e saber que Ele é bom, saber que Ele é poderoso, saber que Ele é suficientemente capaz de tomar conta da sua vida e conduzir você em triunfo. Que Deus abençoe o seu coração, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família.